E aí, nós estamos aí neste tempo, e aí nós vivemos num tempo de tantas mensagens, tantas notícias conturbadas, perturbadas, e aí, muitos pregadores trazem esse texto só pela metade, para colocar medo no coração das pessoas, mas a ideia do texto não é colocar medo, muito pelo contrário, é trazer esperança. Lembra quando Jesus falou assim, no mundo tereis? Lembra disso? Mas o texto começa aí? Não. O texto não começa aí. Os pregadores pegam essa frase para colocar medo no coração das pessoas. Vamos ler o texto todo? João 16, 33. Vamos lá. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Olha só. Aí ele vai dizer, no mundo vocês terão passagem por... Mas por que ele está falando isso? Qual é o contexto? E em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês vão passar por aflição. Então, quando a gente pega e isola o texto, está parecendo que Jesus está dizendo que a gente só vai passar por aflições. É um erro grosseiro a gente pegar o texto e isolar do contexto. E o contexto simples, é um versículo inteiro. Você não pode pegar somente um pedaço para colocar terror nas pessoas. Porque ele está dizendo, eu vos escrevo isso para que em mim, não no mundo, não nas pessoas, não à sua volta, não na sua família, mas que em mim, o Salvador do mundo, tenha paz. No mundo vocês vão passar por aflições, mas eu já... Coloca na versão RA para mim, por favor. Não, bota na NVI, desculpa. Peraí. Não, tá igual. Então ele diz, eu venci o mundo. Tem algumas versões que dizem, eu já venci o mundo. Mas venci ali também está no passado. Ele não vai vencer, ele não está vencendo, ele já venceu. O mundo já está derrotado. Quando eu uso a frase também, Jesus já venceu o mundo e a gente vai vencer também, está errado. Como é que você pode vencer alguma coisa que já está derrotado? É uma redundância. Então nós precisamos crer que o mundo já está derrotado, ele está com o dia contado, tem uma data de validade. E essa data de validade está vencendo. Ele vai ser consumido. Ele vai ser destruído. Tanto que o Senhor nos promete novos céus e novas terras. Então quando a gente entende isso, nós vamos ter paz. Não no mundo, não no sistema, porque o sistema está corrompido. Mas no Senhor nós vamos ter paz. Então o tema de hoje é, tenham ânimo. Jesus venceu o mundo. Vira para a pessoa que está do seu lado e vamos dizer o tema para ela. Tenha ânimo. Repita aí, tenha. Jesus já venceu o mundo. Então, meu irmão, descansa no Senhor. Descansa na palavra. Pela palavra, todas as coisas passaram a existir. O centurião de Cafarnaum, ele falou para Jesus, não precisa ir na minha casa, basta uma palavra, aí o meu problema será resolvido. Aí Jesus diz o quê? Nunca vi tamanha fé nem em Israel. Então Jesus já venceu o mundo. Eu não preciso vencer não, ele já está vencido. Eu só preciso crer nesta palavra, eu só preciso acreditar que a palavra do Senhor, ela não pode voltar atrás, ela não pode voltar vazia, ela precisa produzir no meu coração a fé necessária para que eu tenha ânimo, vontade de conseguir, vontade de vencer, vontade de continuar.
e prosseguir a cada dia, crendo na palavra que o Senhor traz para cada um de nós. Jesus está aí nas últimas instruções que ele está dando aos discípulos, nos últimos dias, ali na última semana, ele está instruindo ali os discípulos e os apóstolos a respeito da sua partida. Ele já começa a falar abertamente que ele vai morrer, vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Ele vinha falando meio que por sombra, por enigmas, mas naquela semana ele começa a dizer abertamente, vários textos bíblicos vai comprovar isso, que ele passa a dizer exatamente assim: eu vou ser entregue na mão dos estrangeiros, vou ser traído, vou ser ultrajado, vou ser humilhado, todos vão me deixar, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então nós precisamos entender que o Senhor nos dá instrução para que nós tenhamos paz. As notícias podem ser as piores, mas a palavra do Senhor diz para nós termos ânimo, para não esmorecermos, para não desanimarmos, até porque se esmorecermos e desanimarmos, o Senhor não vai ter prazer em nós. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem e são destruídos. O Senhor tem prazer naqueles que creem e continuam avançando todos os dias. As situações são contrárias, o tempo é difícil, mas a palavra do Senhor diz: permaneça fiel até o fim. Quando o texto de Apocalipse diz assim: ser fiel até o fim e vos darei a coroa, ele está falando da eternidade? Ele está falando da eternidade? Tá não. Durante 10 dias vocês vão passar por uma perseguição. 10 dias é o quê? É a vida toda? Não. É um período, é um tempo, é um prazo determinado. Passando pelo prazo determinado da tribulação, da perseguição, vocês vencendo esse período, vocês terão uma coroa da vida. Não está falando de eternidade, está falando de nós vencermos os desafios que são propostos no dia a dia, na nossa vida. Não se sabe o tempo determinado. Ele coloca 10 dias como um símbolo, como um tempo determinado. 10 dias são 10 dias. 240 horas. Está determinado, é um prazo. Passando desse prazo, se vencermos a tempestade, se vencermos a tribulação desse período, se mantermos o ânimo, confiando na palavra, confiando no Senhor, nós venceremos e receberemos a coroa que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por isso é essencial termos ânimo. E aí, nós precisamos ver que cada dia, cada momento, nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E aí eu trouxe aqui algumas coisas para nós falarmos desse tema, termos ânimo. E aí, no dia a dia, nós possamos passar por diversas adversidades, dificuldades, mas na adversidade, Jesus quer que nós tenhamos paz. Não a paz como qualquer lugar do mundo, mas a paz que excede todo entendimento. A paz que na tribulação nós estamos confiando na palavra, tendo ânimo. Na dificuldade nós continuamos tendo ânimo. Então, tem muitas questões. E aí eu coloquei alguns tipos de adversidades que podem nos acontecer. Tem adversidade que nós mesmos nos impomos. Nós colocamos essa adversidade sobre nós mesmos. A Bíblia nos dá conselho, nos dá orientação. A Bíblia fala assim: não sirva de fiador para ninguém. Mas o cara é meu amigo, é meu primo, é meu irmão. Eles acham que usou o nome dele. Ele não cuidou nem do nome dele. Você acha que vai cuidar do seu filho? Se ele não cuida do nome dele, vai cuidar do seu. Meu pai dizia o seguinte: a única coisa que o pobre tem é o nome. Se ele sujar o nome dele, filho, ele já perdeu.
Não tem bens para se apoiar, não tem bem para se garantir, então ele se garante no nome dele limpo. E aí a Bíblia diz, não sirva de fiador, mas a gente vai lá e se mete a besta. O sujeito não paga, a conta vem. Aí o nosso nome também fica sujo, igual ao do outro. Quem criou essa diversidade? Foi a circunstância da vida? Não, foi você. Mas é muito meu amigo, mas é meu irmão, é minha mãe, é meu pai, é sei lá quem. Mas nós criamos essa diversidade, porque a Bíblia nos orienta a não servirmos de fiador. O apóstolo Paulo diz assim, não se coloque em julgo. Quem está criando a diversidade é nós. Ele não está falando assim, vai ser colocado sobre vós um jugo desigual. Não, ele diz, não se coloque. Pastor, estou apaixonado, estou apaixonada, só que o sujeito lá serve lá o raio que o parta. Posso casar com ele? Você está se fazendo o quê? Se colocando sobre um jugo desigual. Pastor, ele bebe da número 1 até 51. Toma todas. Posso me casar com ele? Quem está se colocando num jugo desigual? É a vida que está impondo sobre ela ou ela que está caçando sarna para se coçar? Então tem a diversidade que nós nos colocamos. E aí vamos colher os resultados. Pode ser que Deus haja na situação e faça um milagre que transforme a maldição em bênção. Pode ser. Mas a Bíblia nos orienta a não ficarmos nos colocando em jugo desigual. É uma orientação. É a palavra de Deus nos revelando. Então, tem aflições, tem tempestades, tem adversidade que nós nos colocamos ali. Então, nós precisamos fugir disso. Mas em toda situação, nós precisamos manter o quê? O ânimo. A vontade de superar, a vontade de estarmos alegres no Senhor, independente das circunstâncias. Pode acontecer, ou já aconteceu, que nós nos colocamos nesse jugo desigual. Mas nós precisamos ter intenção de sempre buscarmos no Senhor a resposta para os nossos desafios. Então são circunstâncias que vêm sobre nós, que nós nos colocamos. Fazer sociedade muitas das vezes com uma pessoa que não teme ao Senhor, que não guarda o Senhor, que acha que a corrupção é um negócio legal, que leva vantagem. E aí você vai se fazendo ali, você vai se colocando nesse lugar, num lugar escorregadio. E aí depois você vai colher os frutos. Porque a corrupção é um bolso furado. Quanto mais você coloca, mais vai sugando. Não tem para onde fugir. Então, muitas das vezes, nós nos colocamos neste lugar. Mas existem também as aflições e as adversidades que são acometidas sobre nós. Você faz planos, você faz projetos, você quer realizar sonhos. E aí, de repente da vida, do nada, um surgimento súbito, definitivamente, os seus planos, os seus projetos desaparecem. E aí, esses de repente da vida, é um acidente, é uma doença. Você não estava esperando. A gente tem acompanhado um caso aqui, estava conversando com a diaconisa Elizabeth, um garoto de 10 anos, está com leucemia. Você acha que a família tinha projetado isso? Corre daqui, corre dali. Ele agora está 15 dias em casa, fica uma semana no hospital fazendo quimioterapia. Gasto. Não pode se alimentar com comida comum. E aí tem que comprar suprimento. E aí a gente pediu uma ajuda aí a algumas pessoas. E aí eu estava lá vendo. Suprimento acho que não dá para uma semana ali. 100 pratas cada lata.
de repente, da vida. Ninguém escolhe uma doença dessa. Ninguém escolhe um tempo desse. São coisas que são acometidas sobre nós. São aflições que vêm sobre nós e aí nós não temos o que fazer. E aí, nesse tempo, precisamos continuar mantendo o bom ânimo. Tendo ânimo, porque o Senhor já venceu as nossas adversidades. Ele já venceu o mundo. Precisamos continuar crendo e acreditando que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Mas nos de repente da vida, nós precisamos ver algumas situações à nossa volta. E tirar alguns aprendizados de todas as situações. Daquilo que temos enfrentado, daquilo que tem se colocado na nossa vida. Porque muitas das vezes nós estamos no tempo da aflição, estamos no tempo da dificuldade, mas não conseguimos entender o que o Senhor tem realizado. Olha para a história de José, para a trajetória de José. José era um filho que estava na casa do pai dele, um rapaz de 17 anos, mimado pelo pai. E aí o autor do texto, que é abrandar a culpa de Jacó, por fazer distinção entre os filhos, diz que ele era o filho caçula, mas ele não era o filho caçula, porque ele tinha um irmão mais novo. Mas José, o Senhor tinha um projeto para ele, tinha um sonho para ele, dele se tornar um grande administrador. Mas aí imagine um cara mimado, que tinha tudo na mão, que era favorecido, ser um grande administrador que ia mudar a história do mundo. Ia funcionar? Não. Aí José, da noite para o dia, entra nos de repente da vida. É traído, é vendido, é mandado para uma terra distante. E o tempo vai passando. E depois de 20 anos, aquele sonho vai se concretizar. Ele passou pelos de repente, ele passou pelas aflições, e muitas aflições. Interpretou o sonho do copeiro, mas o copeiro esqueceu dele. Fazendo o bem e tendo a paga do esquecimento. Aflições da vida. Mas em todo o tempo José mantém o bom ânimo, porque ele sabia o que Deus tinha preparado para ele. E nós precisamos entender que aquilo que está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de dar um futuro e fazer prosperar. Esta é a palavra do Senhor. É isso que o Senhor tem para mim e para você. O Senhor não tem pensamentos de morte sobre nós, o Senhor não tem pensamentos de nos fazer tropeçar e cair, não, muito pelo contrário. Os pensamentos do Senhor, Ele mesmo diz em Isaías, Ele é muito mais alto do que os nossos, os caminhos do Senhor muito mais alto do que os nossos caminhos. Então, se você tem pensado coisas boas a seu respeito, o Senhor tem pensado coisas melhores. Porque a gente tem um hábito ruim, de quando a pessoa fala alguma coisa ruim, as pessoas falam assim, ó, cuidado que a palavra tem poder. Mas é engraçado, quando eu falo uma coisa boa, ninguém fala isso. Já percebeu? Vou estudar, vou passar num concurso, isso mesmo, meu irmão, a palavra tem poder. Alguém fala isso? Não. Não, estou sentindo uma dor, acho que é uma coisa ruim. Não, cuidado que a palavra tem poder. É sempre para o mal. É sempre para o mal, ninguém concorda para te abençoar. Você pensa em fazer um negócio, projetar um negócio, realizar um negócio, ninguém te fala assim, ó, isso mesmo, meu irmão, a palavra tem poder, continua firme nesse propósito. Não, mas se você falar qualquer coisa ruim, as pessoas já pegam e dizem, cuidado, a palavra tem poder. Não, a palavra tem poder para os dois lados, gente. Quem determina é as minhas ações. Então nós precisamos ter bom ânimo o tempo todo, porque o mundo definitivamente, se você ligar no jornal, se você ligar nesses programas policiais, filho, vai ter ânimo como? Vai ter ânimo onde? Não tem como ter ânimo.
Então nós precisamos crer na palavra do Senhor Jesus, ter paz nele, não no sistema, não no mundo. Eu ontem estava olhando, vendo um pedaço do jornal, aí 9h30 da noite, vai passar a continuação do programa, que passa de 5 até as 7 e pouca, só falando de desgraça. Não satisfeita, a emissora ainda vai passar 9h30 da noite, no horário nobre, mais desgraça. Pelo amor de Deus, gente, vai gostar de desgraça lá onde? Se alimenta o tempo todo disso. Aí quer ter bom ânimo como? Quer ter paz como? Não tem como. Precisamos nos alimentar da paz do Senhor, que excede todo entendimento. Então o Senhor nos manda: eu lhes digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Vamos passar por aflições? Vamos. Vamos passar por adversidades? Vamos. Vamos passar por tempestade? Vamos. Mas precisamos ter bom ânimo, não desistir, não esmorecer. Estamos começando o ano e tem gente que já está entregando os pontos, já está jogando a toalha, já está desistindo. Gente, a gente está no dia 14 hoje ainda de janeiro. E tem gente que já está começando a dizer: esse ano vai ser difícil. Você vê o ímpio projetando para crescer, para vender mais, para aumentar o número de vendas, para aumentar o número de negócios, abrir novas empresas, não sei o que, papapá. Aí o crente, dia 14 de janeiro, já está querendo desistir do ano. Quem está com ânimo? O cara que não acredita na palavra, que não crê em Deus, ele está com ânimo. Agora, aquele que acredita em Deus está com desânimo, gente. Não dá para entender. A palavra do Senhor, ela precisa ser verdade em nossas vidas todos os dias. Não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. Porque se andarmos pelo que vemos, a gente desiste realmente. Mas nós precisamos andar pelo que cremos, e cremos que o Senhor permanece no controle de todas as coisas. Seja qual for a dificuldade, seja qual for a situação, tenha bom ânimo. Tenha um ânimo do Senhor, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Todos os dias nós precisamos entender que a misericórdia do Senhor se renovou sobre nós. Se o Senhor nos aceitou na presença dele, a gente acorda, o Senhor está nos aceitando. Gente, se o Senhor tivesse desistido da gente nem acordava mais. Se você acordou, é porque Deus tem um propósito, gente. Se você levantou, é porque Deus tem um propósito. Tinha um desenho antigamente, eu não lembro o nome do desenho, mas tinham 2 personagens, o leão e a hiena. A hiena vivia como? Ó vida, ó azar. E aí às vezes a gente acorda assim, choramingando. Se Deus não quisesse mais nada com você, filho, você não teria acordado. Você acordou. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas são novas a cada dia, grande é a tua fidelidade. Se isso aconteceu, querido, desfrute desse dia, use a sua vida para abençoar pessoas à sua volta, tem uma palavra de ânimo, tem uma palavra de esperança para as pessoas, tem uma palavra de expectativa. Quando alguém vier tentando te colocar para baixo, fala: não, o Senhor mandou ter bom ânimo, e eu vou continuar tendo bom ânimo, eu vou continuar tendo paz no Senhor. Não vou ter paz no sistema neste mundo não, mas eu vou ter paz no Senhor, e na força do seu poder. Então precisamos entender isso. Esse é o ano da entrega, esse é o ano da esperança, da confiança, de nós crescermos, de nós multiplicarmos, tanto na vida profissional, na vida matrimonial, na vida patrimonial, em todas as áreas. Na vida espiritual, então, nem se fala. É tempo de avançarmos, é tempo de pregarmos a palavra de Deus, é tempo de anunciarmos as verdades do Evangelho, é tempo de ganharmos vida para o reino de Deus, porque este é o tempo do fim.
Este é o tempo do Senhor separar os seus e resgatar os seus, e o Senhor quer usar você como instrumento para esse tempo, o Senhor quer usar a sua vida para esse tempo. Mas se você não tiver ânimo, quem vai acreditar em você, filho? Quem vai levar você? Quem vai com você? Os 10 espias, quando entraram na terra, eles voltam e dizem para Moisés: Moisés, definitivamente a terra é como o Senhor falou, a terra mana leite e mel. Todavia, porém, entretanto, aí danou tudo, aí acabou com tudo. Os caras vieram animados, mas de repente começaram a olhar as circunstâncias, o sistema, o mundo, perderam o ânimo, e diz que eles fizeram toda a multidão desanimar. Eles conseguiram contaminar toda a multidão a desanimar. Então o desânimo ele contagia. Mas vinha 2 homens, e aí a Bíblia destaca Caleb. Havia um outro espírito em Caleb, e Caleb vai dizer: eia, tão somente confiemos no Senhor, e passaremos por ele como se fossem nada, vamos devorá-lo como se nós fôssemos gafanhotos, e vamos reduzi-los a pó. Então havia um outro espírito que age em seu coração, esse espírito de Caleb, o espírito de ânimo, de ter bom ânimo, de ver as oportunidades que o Senhor nos dá para conquistarmos, para fazermos a palavra dele se cumprir nas nossas vidas, e conquistarmos aquilo para qual fomos chamados. Então aplauda o Senhor, porque essa palavra é dele, ele quer fazer com que você conquiste aquilo para qual ele se separou, que você crê e acredita que o melhor de Deus é agora, o melhor de Deus é nesse tempo, é tempo de anunciarmos, é tempo de pregarmos, é tempo de dizermos as verdades bíblicas, é tempo de anunciarmos às pessoas: o Senhor está voltando, e Ele espera que a igreja dele esteja preparada para encontrar-se com Ele, e nesse tempo, o Senhor há de separar aqueles que creem daqueles que não creem, daqueles que servem daqueles que não servem. Então é o tempo de ter ânimo, é o tempo de acreditar que esse é o tempo da oportunidade, que esse vai ser o melhor tempo das nossas vidas. Você vai crescer, você vai prosperar, você vai expandir os seus negócios, você vai expandir a sua família, você vai crescer, não lhe dará dano, porque esta é a palavra do Senhor para esse tempo. Mas pastor, não é nada disso que eu vejo no sistema. Esquece do sistema. O Senhor falou para que nós tenhamos paz nele. Não é a paz do mundo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. A paz do mundo, querido, é comprar armas, é comprar armamento, é material bélico. Essa é a paz do mundo. Para mim ter paz eu preciso ter armas. Olha a contradição. Essa é a paz do mundo. Para mim ter paz eu preciso ser mais poderoso do que o meu vizinho. Mas na palavra do Senhor, para mim ter ânimo e ter paz, eu só preciso acreditar na palavra dele. Eu só preciso crer naquilo que ele falou, que ele já venceu o mundo, e eu posso desfrutar da presença e da paz do Senhor todos os dias, independente das circunstâncias que nos cercam. E para nós terminarmos, eu vou dar umas dicas para você aqui nesse tempo. Como nos livrar das aflições que nós nos impomos? Dos de repente da vida, não tem como eu te falar, porque como eu falei, é um de repente da vida, pode acontecer a qualquer momento. Mas tem algumas coisas que a gente se impõe, que eu vou te dar 10 dicas aqui. Primeira coisa para nos livrar das aflições que nós mesmos nos impomos: aprenda a organizar a sua vida. Segunda coisa que está ligada a isso: cuide da sua vida, da sua, não é dos seus filhos, não é dos seus netos, não é do seu esposo, não é da sua esposa, não é dos seus pais. Cuide da sua vida. Ah, pastor, vou deixar de fazer as coisas. Não é isso que eu estou falando, não. Das suas emoções. É disso que eu estou falando. Cuidar da vida aqui. Ah, pastor, vou parar de cuidar da casa, vou parar de fazer comida. Não é isso que eu estou falando, não, gente. Eu estou falando cuidar das suas emoções, cuidar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos principalmente. Descanse. Tem gente que acha que Deus errou feio, quer trabalhar a semana inteira, o mês inteiro.
Deus fez quantos dias? Quantos dias? Para trabalhar os 7? Um para descanso. Se Deus, o eterno, aquele que não se cansa nem se fadiga, fez um dia para descansar, imagine a gente que fica cansado. Não vai querer descansar, não vai querer tirar folga, não vai querer tirar férias. Então você está achando que Deus errou feio. Quarta coisa, pratique uma atividade física. Pratique uma atividade física. Pastor, não sei o que eu posso fazer. Vai no médico, procura um médico, vê as coisas. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo. Não queira fazer a atividade física que é do outro. Mas pastor, eu caminho muito devagar. Mas caminha. Eu faço as coisas muito devagar, mas faz. Toda atividade física, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Então tenha também um hobby. Algo que lhe dê prazer. Algo que você faça que te ajude a te manter concentrado, a aliviar as pressões do dia a dia. Então isso nos ajuda a tirar as aflições sobre nós. Faça uma coisa de cada vez. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, que no final das contas você não consegue fazer nada direito. Então organize-se, projete-se, faz um planejamento. Pare de se comparar com as pessoas. Você que tem rede social, 99% daquilo que você vê lá, gente, é mentira. As pessoas projetam a vida dela de sucesso. Mas vai conversar. Vai ver essas uniões mirabolantes e fabulosas de casais. Vai ver na prática do dia a dia. E quantos casais são desmascarados nessas coisas todas? Que mostram uma coisa que não é realidade, que não é verdade. E as pessoas ficam consumindo essa vida de mentira. Perfeição demais, filho, desconfia. Perfeição demais, desconfia. E aí você vai começando a ver. Se você continuar projetando a sua vida de acordo com a vida do outro, você vai continuar se afligindo cada vez mais e vai trazer aflições sobre a sua vida. Então pare de se comparar com as outras pessoas. Pratique a visualização. Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir? Você que é jovem aí, né? Está estudando, está se preparando. Aonde você quer chegar? Pastor, não sei. Vai dar errado. Como eu digo sempre, vai dar ruim. Você precisa saber onde você quer chegar. Quando a gente sabe no lugar que é onde a gente quer chegar, quando a gente sabe onde é o alvo que a gente quer acertar, pode ser que você não acerte na mosca. Ou seja, no alvo certo, mas você chega perto. O problema é você sair atirando para tudo quanto é lado. Você não vai acertar em lugar nenhum, vai acertar no lugar errado. Mas se você tiver um lugar para você chegar, definitivamente você precisa se visualizar lá. Você está fazendo um concurso? Se visualize aprovado no concurso. Se visualize tomando posse do concurso. Porque isso projeta a sua mente, facilita a sua mente para o aprendizado daquela prova. Porque você está se vendo. O que o Senhor falou para Abraão? Abraão, sai da tenda. Sai daí, essa tenda está te limitando. O seu horizonte está pequeno. Eu tenho coisas maiores para você. Sai da tenda, filho. Sai, vem cá para fora. Olha para o céu. Quantas estrelas? Você consegue? Não. Assim será a sua descendência. Mas imagine se Abraão continua dentro da tenda, olhando para o teto da tenda. O que ele ia ver? Espaço limitado. Então nós precisamos visualizar onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar. Precisa projetar como a gente quer chegar. Não adianta achar que Deus vai fazer tudo para a gente não, querido. Não vai não. Não adianta se inscrever num concurso e não estudar, achando que Deus vai mandar um anjo para te dar uma cola. Não vai não, filho. Então visualize, mas faça aquilo que você precisa fazer. Se inscreveu num concurso? Estude. Se inscreveu no Enem? Estude. Está precisando abrir um negócio? Está pensando em fazer isso? Estude o mercado, para ver se aquilo é viável.
para ver se a oportunidade realmente vale a pena, para ver se vale a pena alugar um espaço ou não, se de repente não vale a pena dividir um espaço com alguém. Pense, analise, olhe a sua volta. Então tudo isso é fundamental, porque quantos negócios a gente vê aí aberto e daqui a pouco quebra? Porque a pessoa não visualizou, ela não sabia exatamente onde queria chegar, não estudou o mercado, não viu como é que as coisas estavam, e aí pereceu. Paulo, quando estava no caminho para Roma, aconteceu de tudo. Primeiro, o barco naufraga. Daqui a pouco o barco destruído, todo mundo tem que nadar até a praia. Se salvaram todos. Aí Paulo está lá com os, o que ele chama de bárbaros, que são os gentios lá. E aí Paulo está na fogueira, de repente, do nada, de repente a serpente vem e morde Paulo. Aí o povo falou: rapaz, esse cara deve ser ruim igual o raio. Porque o cara sai do naufrágio e não morre. Para chegar aqui, a serpente venenosa vem morder o cara, esse cara deve ser assassino. Só que Paulo não morre, filho. Sabe por quê? Porque Paulo queria pregar em Roma. Ele falou, não, quando o capitão falou para ele no barco, ele falou: não se preocupa não, eu vou chegar em Roma, eu vou pregar o evangelho na capital do império. Ele sabia onde queria chegar, filho. Naufrágio, ter serpente, nada disso tirou o bom ânimo de Paulo. Ele sabia onde ele queria chegar, e chegou e pregou o evangelho na capital romana. Aprenda com o sucesso das pessoas, porque você aprender como as pessoas chegaram, aonde elas chegaram, é fundamental. Principalmente, aprender com os erros dela. Porque você sabe que ela fez alguma coisa que deu errado, você não vai fazer aquilo. Por quê? Vai dar errado também. Então aprenda com o sucesso das outras pessoas, para que você consiga crescer também. Olhe para as pessoas, aprendam, tire aprendizado. Fulano foi por aqui, aquele não conseguiu, mas ele conseguiu contornar e agora ele está no caminho certo. E aí aprenda com isso. Então olhar para a vida das pessoas, para tirar um aprendizado é fundamental. Tanto com os acertos quanto com os erros. E aí a última coisa, pense nos benefícios e nos custos a ser pago pelo sucesso. Você quer abrir um negócio? Qual negócio você quer abrir? Pastor, eu quero abrir uma casa de festa. Pô, legal. Você gosta de trabalhar final de semana, filho? Não? Então desiste. A festa acontece segunda-feira? Terça-feira? A festa acontece quando? Final de semana, filho. Você vai trabalhar com um negócio que justamente a época que dá dinheiro é final de semana? E você não gosta de trabalhar final de semana? Não adianta. Então você precisa entender o que você quer. Entender o que você quer. Vou fazer um negócio que só trabalhe segunda a sexta, porque eu não gosto de trabalhar final de semana, não quero colocar a minha vida eclesiástica, a minha vida cristã, aqui fora, em risco, parar de vir à igreja. Então quando você olha, você vai fazer um edital lá, de serviço lá, espera aí, isso aqui, trabalha um dia, folga 4, beleza. É uma agenda boa, 12 por 36, dependendo do que você faça. Mas tem coisas que definitivamente vai te prender. Não vai deixar você fazer a obra do Senhor, vai te ficar te impedindo, vai ficar te embarreirando. Então todas as coisas precisam ser pensadas. Os bônus e os ônus de tudo aquilo que você faz. Então analise, para você não entrar nos de repente da vida, e nem se impor aflições, que muitas das vezes vão acontecer. E aí muitas das vezes você vai chegar lá na frente, fala: rapaz, para que eu me meti nisso? Para que eu fui fazer isso?
Então estude o mercado, estude o processo, converse com pessoas que têm experiência no negócio, pessoas que já têm um negócio há muito tempo. Veja, para você abrir um negócio, você precisa pagar um montão de impostos. Te dá uma dica, ó. Conversa com o Diácono Augusto. O Diácono Augusto é contador. Pergunta para ele quantos impostos uma pessoa para abrir uma firma paga. Você vai chorar, filho. Que o leão brasileiro, ele é guloso. Fominha. Então tudo isso precisa ser pensado. Para você lá na frente não dizer, estou trabalhando para pagar o Estado. Estou trabalhando para pagar o governo. Estou trabalhando só para isso. E aí você precisa analisar. Porque senão, daqui a pouco, você vai entrar numa aflição que vai te dominar, que vai roubar a sua paz. E aí, você pode definitivamente perder o seu ânimo e perder a sua fé. Então, mantenha-se na presença do Senhor. Lembre-se, tenha ânimo. Mantenha-se na presença do Senhor. O Senhor já venceu o mundo. Então, creia a cada dia. O Senhor nos chama. Então segue essas dicas, ouve essa mensagem em casa, separa um tempo, anota as coisas. Pastor, você faz isso tudo? Não, tem coisas que eu estou melhorando, tem coisas que eu estou aprendendo, mas a gente vai analisando. Tem coisas que eu perco menos tempo fazendo, tem coisas que eu me ocupo menos. Tem coisas que não valem a pena perder meu tempo. Tem situações que não vale a pena gastar energia. A energia é cara. Até a energia elétrica é cara. A nossa energia física também é cara. Porque quanto mais energia eu gasto em lugares que definitivamente que não me dão retorno, lá no futuro pode me fazer falta. Então eu preciso gastar, investir minha energia naquilo que definitivamente vai me dar um resultado bom. Então, a cada dia, a cada momento, nós precisamos viver na paz do Senhor. Porque a ansiedade, ela não vai mudar nada na sua vida. O desespero não vai mudar nada na sua vida, muito pelo contrário. A ansiedade vai gerar um desespero, vai gerar uma síndrome do pânico. E nessa hora você não vai controlar suas emoções mais. E aí a tendência é piorando cada vez mais. Porque no meio da ansiedade, do desespero, você não consegue ver as saídas, você não consegue ver a resposta que está muitas das vezes na sua frente, porque você não consegue dominar as suas emoções, você não consegue mais se controlar, porque a ansiedade tomou o lugar do seu coração, e roubou a paz do seu coração, e roubou a fé no seu coração. Então você precisa ter entendimento, que para desfrutar da presença do Senhor, nós precisamos confiar naquilo que o Senhor falou lá em Mateus 28, 20, eis que estou convosco, quantos dias? Todos os dias. Hoje, amanhã, ontem, sempre, o Senhor está conosco. Então, busque orientação na palavra, creia na palavra, o Senhor está conosco todos os dias. Então, creia que nesse tempo, esse é o tempo da oportunidade, este é o tempo do Senhor fazer prosperar o nosso caminho. Seja qual for a sua situação, tenha ânimo, o Senhor já venceu o mundo por nós, e nós precisamos crer que a cada dia, Ele continua nos fazendo crescer, nos fazendo avançar, nos fazendo aumentar a nossa confiança e certeza de que tudo vai acontecer para a honra e glória do nome dEle. Então, meu irmão, não esmoreça, não olhe as dificuldades, nós estamos só começando o ano, nós ainda temos 11 meses e meio aí para vencer, e certamente chegaremos no final de 2024, entregando todas as coisas ao Senhor, colocando na mão do Senhor, pedindo que Ele nos oriente, que Ele nos guie a toda a verdade, nos fazendo crescer, nos fazendo abençoar pessoas à nossa volta, porque a bênção do Senhor era para abençoar as pessoas à nossa volta, ao nosso redor, fazendo as pessoas crescerem, fazendo as pessoas prosperarem também junto conosco.